CBF adia debate sobre retorno do público aos estádios do Brasileirão. Também aprova número de inscrições aumentado aí em mais 10 jogadores. Flamengo contrata destaque da base de clube paulista e jogador emprestado pelo Flamengo não rende o esperado. Tudo isso agora na Rapidinha de hoje. Vem comigo. Muito bom dia, tudo bem? Está começando mais uma Rapidinha do Zona, nessa manhã de sabadão, né? Dia 17 de outubro de 2020. Seja bem-vindo, meu nome é Arthur Costa. Nós vamos debater os principais assuntos dessa manhã de sábado, né? Um pouquinho do finalzinho da noite de ontem, de sexta-feira, e da manhã desse sabadão, certo? E em reunião virtual realizada na noite dessa sexta-feira, a CBF aprovou um aumento do número de inscrições de jogadores no Campeonato Brasileiro, o que era uma reivindicação dos clubes desde o início, né, da retomada dos jogos pós-pandemia, né? Por outro lado, o debate sobre uma possível volta do público aos estádios foi adiado, né? Esses eram os dois principais temas previstos nessa reunião da CBF na noite de ontem, de sexta-feira, né? Que contou com a participação de Rogério Caboclo, né, presidente da CBF, e dos presidentes dos clubes das federações estaduais. A partir de agora, em vez de 40 jogadores, as equipes da Série A do Brasileirão apenas poderão inscrever até 50 jogadores. A data limite para novas inscrições ficou estabelecida para o dia 6 de novembro e as substituições nas listas podem ser feitas do dia 6 de novembro até o dia 20 de novembro. Né? Na Série B e C, o aumento de inscrição não foi aprovado. Com duas janelas, excepcionalmente neste ano da pandemia, do novo vírus, né, os clubes prepararam novas contratações e aguardavam a alteração do regulamento para inscreverem novos jogadores para disputar o Brasileirão 2020. Né? O caso foi debatido também por conta da pandemia e boa parte dos elencos dos jogos da Série A, o que provocou as ações no STJD e na Justiça Comum desde aquele jogo de 1-1 entre Flamengo e Palmeiras, né, por causa daquela série de desfalques que o Flamengo teve para aquela partida. Esse assunto ganhou força novamente. A janela ficou estabelecida para transferências internacionais, abrindo na última terça-feira, dia 13, e ficará aberta até o próximo dia 9 de novembro. Ou seja, os clubes que conseguirem contratar jogador da janela do exterior até o dia 9 de novembro têm apenas 3 dias para realizar essa inscrição. Ou seja, acaba que não adianta muito ter um período do dia 6 ao dia 20, né? Sobre a volta do público, ainda sem data, né? O debate sobre uma possível volta do público, né, às arquibancadas dos estádios de futebol no Brasileirão 2020 foi adiado e ficou para breve. Os clubes de São Paulo pontuaram na reunião que, por uma decisão do Estado, não podem colocar o público dentro dos seus estádios. Por sua vez, o restante das equipes, né, dos presidentes que estavam na reunião, concordaram, em sua maioria, de que o assunto deve ser levado a sério no momento em que todos os clubes puderem ter torcida, né? Quando os estados, né, onde pertencem os clubes principais aí da Série A, puderem contar com o retorno dos gramados. Essa foi a terceira reunião que tratou do tema na CBF, né? As duas primeiras foram realizadas no fim de setembro, a gente trouxe aqui para vocês no Zona Rubro-Negra, e na segunda, dia 26, o CBF manteve o veto à presença de público nos estádios. A entidade deve voltar a discutir o assunto com os clubes entre o fim de outubro e início de novembro, quando já se prevê uma certa data mais maleável quanto ao retorno dos eventos ao público. Dê sua opinião aqui embaixo sobre a reunião da CBF. O que você achou? Você concorda com o número de inscrições de 40 para 50? Você acha legal só a Série A ter esse benefício? E também deixe informação aqui com você, a sua opinião, aliás, sobre o calendário de torcidas nos estádios, né? Se você concorda de que, pelo fato de todo mundo não puder contar com a torcida, não ser apenas um ou outro, e sim quando todo mundo estiver podendo ter o reforço das arquibancadas. Beleza? E o Flamengo também acertou a contratação do atacante Gabriel Barros, promessa da base do Ituano. Aos 18 anos, o jogador é considerado o novo Martinelli, né, em alusão ao atacante vendido para o Arsenal da Inglaterra, né? A gente trouxe essa notícia há umas 2, 3 semanas, de que o Flamengo estava tentando contratar este menino, que teve também proposta de vários clubes de futebol brasileiro. O Ituano, através da sua assessoria de imprensa, informou que ainda aguarda o pagamento do Flamengo para liberar os documentos do atacante, que já esteve no Ninho do Urubu na tarde de sexta-feira e já assinou seu novo vínculo com a equipe carioca.
Inicialmente, o Gabriel Barros será reforço do time sub-20 do Flamengo, né, comandado por Mauricinho. O contrato de empréstimo será até dezembro de 2021, com preço de compra dos direitos econômicos fixados. Os valores percentuais da negociação ainda não foram revelados, né? Formado na base do Ituano, o Barros foi promovido ao elenco profissional nesta temporada após ele jogar muito no futebol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 14 jogos, o cara marcou 4 gols e vinha sendo titular e o camisa 10 do time do Itu na disputa da Série C no time profissional do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o atacante ampliou seu contrato até 2024 com o rubro-negro paulista. Você conhece o Barros? Deixe sua opinião aqui embaixo se você conhece. Eu, particularmente, pesquisei muito e gostei muito do que vi. Mas, enfim, né, jogador a gente não contrata por pesquisa e nem por DVD. E a gente sabe dessa experiência que a gente já teve com outros jogadores. Mas eu lembro, né, que aqui os dois clubes de Belo Horizonte, né, o Cruzeiro e o Atlético, procuraram o Ituano para contratar. O Palmeiras, se não me engano, fez proposta também. Então, assim, todo mundo estava em cima do cara e eu fico muito feliz com esse reforço, principalmente para o sub-20, para ganhar ali uma bagagem, para quem sabe se tornar um potencial para o elenco profissional. E falando sobre potencial no elenco profissional, o Flamengo contratou ano passado, não sei se vocês vão lembrar, o Thiago veio do Náutico por 7 milhões de reais, mais ou menos, uma compra milionária de uma promessa de um atacante que foi destaque em 2019 e a maior venda da história do Náutico, né? O atacante Thiago voltou para o Náutico sob grande expectativa no ano de 2020. Ele foi emprestado pelo Flamengo, né, clube que o contratou por valores milionários no ano passado, e o jogador desembarcou em Recife com a esperança de ser a solução para o ataque do Náutico, mas até agora não justificou o tamanho da promessa, nem demonstrou o desempenho que chamou atenção na última temporada, né? Além dele ter sido flagrado num episódio polêmico fora de campo, que não vem a nós aqui o caso. Mas em campo, tendo reestreado pelo Náutico em julho, o Thiago fez 16 partidas em 2020, marcou apenas um gol, exatamente na estreia dele contra o Salgueiro, um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Pernambucano. Desde então, são 15 jogos em branco, uma média baixíssima de participações de 0,06 por jogo, né? Thiago, que quando chegou ao Flamengo, ficou muita expectativa dele estrear, dele ser integrado ao elenco, ficou muito disse-me-disse, ele aparecia nos treinos, de repente teve um problema dentário, não sei se vocês vão lembrar disso, onde esse problema dentário foi dito que era o principal motivo dele não ter chance, não conseguir estrear no time profissional do Flamengo, e etc e tal. Na temporada passada, o desempenho foi de 8 gols em 39 partidas pelo time profissional, né, pelo time principal, e o cálculo só inclui partidas oficiais, não levando em conta, né, o que marcou a reabertura, meu Deus do céu, do Estádio dos Aflitos lá em Recife, no amistoso contra o News Old Boys, se não me engano, lá, o time da Argentina. É importante ressaltar também que, para trazer o Thiago de volta, o Náutico aceitou adiamento por um ano dos valores que o Flamengo pagaria referentes a junho, agosto e outubro de 2020. Quero saber a sua opinião. Você lembra do futebol, Thiago? Uma contratação de 7 milhões de reais. Você acha que ainda vai ajudar alguma coisa? Você acha que o Flamengo já começa a pensar no que fazer com uma contratação dessa que custou caro e o jogador está lá emprestado de volta sem render absolutamente nada? Ou seja, né, pode trazer um certo prejuízo para o time rubro-negro. A produção do Thiago caiu ainda mais com o início da Série B. Na competição nacional, o jogador de 19 anos perdeu a posição de titular, cara. Ele fez 12 partidas, mas começou jogando apenas 4 delas. Em somente um duelo, ele fez os 90 minutos. Até agora, além disso, o atacante Thiago não conseguiu fazer nenhum gol. Passou em branco em todas as partidas que fez na competição, mas deu 2 assistências, né? Quanto a Chapecoense e quanto a Figueirense, se não me falha a memória, para os gols de Chiesa e Dadá Belmonte, lá no campeonato da Série B, né? Enfim, Thiago ainda é jogador do Flamengo, né? Tem um contrato longo e o Flamengo espera, quem sabe, ter lucro com esse jogador no futuro, mas até o momento a situação não é favorável para a equipe rubro-negra, certo? Deixe sua opinião aqui embaixo, não sei se você lembra do Thiago, eu confesso que eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre isso, porque esse assunto levantou uma pulguinha atrás da orelha que pouca gente estava lembrando, né? 7 milhões de reais, o jogador sequer vestiu a camisa rubro-negra, não teve chance, problemas dentários foram o motivo, ele volta para o Náutico emprestado aí, com essa facilidade no pagamento, né? Adiamento das 3 parcelas,
problemas, e fica essa situação aí que eu fico curioso para saber. Por um lado, a gente ganha um reforço, né, na base, que é o menino Barros, e também tem esse prejuízo, por enquanto, de 7 milhões de reais, que é uma grana legal, né? Deixe aqui embaixo os seus comentários, a caixa de comentários é toda sua, participe sempre conosco aqui no Zona Rubro Negra, e logo mais às 21 horas a gente está aqui de novo com mais uma livezona, beleza? Tamo junto, galera. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Obrigado, tamo junto. Essa foi mais uma rapidinha. Vamos que vamos. Bom final de semana para todo mundo.